Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, muita paz no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando-se iluminar pela Palavra de Deus que faz nova todas as coisas. E é por isso que nós nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus, invocando o seu nome santo, poderoso e grande sobre nós, pedindo que o Senhor nos dê sua bênção, que o Senhor nos dê sua graça, que o Senhor nos dê sua proteção, que a Palavra de Deus guarde e ilumine os nossos passos todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diante da Palavra de Deus, nós pedimos então que Deus ilumine o nosso coração, que a Palavra dele é luz para os nossos passos. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Hoje vamos ver os capítulos 9 e 10 do livro de Josué. Vamos pegar os elementos essenciais que esses capítulos trazem para a nossa espiritualidade, para a nossa relação com Jesus, Palavra Viva, nosso Senhor e nosso Salvador. Anotando a data de hoje, anotando o livro que estudamos hoje, que é justamente Josué, os capítulos 9 e 10, e vamos então pegar os elementos principais, realmente uma ordem de Deus, uma promessa de Deus, um princípio eterno e uma mensagem. Como eu sempre digo, não se preocupe se não aparecer esses elementos todos, mas sempre tem um elemento essencial, 2 ou 3, que vai servir para ruminarmos a palavra de Deus no nosso coração. A começar do capítulo 9. Ao ouvirem isso, todos os reis, o lado do rio Jordão e os da montanha da planície, toda a costa do mar Mediterrâneo, até a vizinhança do Líbano, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, aliaram-se para juntos combaterem contra Josué e Israel. Apenas um esclarecimento para entendermos que todos estão se juntando agora para combater o povo de Deus, para combater Josué e Israel, que está agora conquistando a terra. Mas os habitantes de Gabaon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram de uma estratégia. Pegaram umas provisões, carregaram os jumentos com sacos velhos e odres de vinho usados, rasgados e remendados. Calçaram os pés com sandálias garças consertadas com retalhos e cobriram-se com roupas velhas. Todo o pão que levaram para comer era seco e esmigalhado. Foram encontrar Josué no acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: estamos chegando de uma terra distante, portanto fazei uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam então àqueles heveus: não morais por acaso entre nós? Como poderíamos fazer uma aliança convosco? E eles responderam a Josué: somos teus servos. Mas Josué insistiu: quem sois e de onde estáis vindo? Responderam-lhes: teus servos vêm de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar de sua fama e de tudo o que se realizou no Egito, de tudo quanto fez aos 2 reis amorreus do outro lado do Jordão, a Sehon, rei de Zebom, e a Og, rei de Bazã, em Astarote. Nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisões para o caminho, e ide ao encontro deles, dizendo: somos vossos servos, portanto fazei uma aliança conosco. Eis o nosso pão, que estava quente quando pegamos em nossas casas, no dia em que partimos ao vosso encontro, e agora ei-lo aqui, seco e esmigalhado. Estes odres de vinho eram novos quando os enchemos, e ei-los aqui rasgados. Nossas roupas e sandálias envelheceram por causa do caminho longo demais. Os homens de Josué provaram então das provisões, sem consultarem o Senhor. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança,
prometendo poupar-lhes a vida. Também os responsáveis da comunidade lhe prestaram juramento. Os 3 dias após terem feito a aliança com eles, os israelitas ficaram sabendo que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, pois no 3º dia da marcha chegaram à cidade deles, Gabaon, Cafira, Berote e Cariate-Arim. Os israelitas não os atacaram, porque os responsáveis da comunidade lhes haviam prestado um juramento pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a comunidade se pôs a murmurar contra os responsáveis. Os responsáveis explicaram então a toda a comunidade: nós lhe prestamos um juramento pelo Senhor Deus de Israel. Por isso, doravante, não podemos fazer-lhes mal. Eis o que vamos fazer: respeitaremos suas vidas, para que não nos sobrevenha um castigo por causa do juramento que já lhes fizemos. Aqui eu queria que nós prestássemos bastante atenção primeiro na mensagem. A mensagem que está no versículo 14. Os homens de Josué provaram então das provisões sem consultarem o Senhor. Aqui é o mal. Aqui é a mensagem que nós temos que prestar atenção. Eles deixaram de se levar pela conversa, por aquilo que aqueles homens estavam trazendo, dizendo e falando, sem primeiro escutar o Senhor nosso Deus. Em outras palavras, eles foram precipitados. E toda precipitação, está aqui o versículo 14, ela traz em si consequências. Se não imediatas, elas irão trazer consequências ao longo do tempo. O povo de Deus vai depois enfrentar dificuldades justamente por causa disto. Nós não podemos ser imediatistas, precipitados. A gente também não pode simplesmente ficar prolongando as coisas, mas a gente precisa da prudência. E um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, ele escuta primeiro a Deus para tomar suas decisões. E é numa atitude simplesmente de se colocar em oração, numa atitude de escuta, para deixar que Deus direcione os nossos passos. Até aqui, Deus está conduzindo maravilhosamente bem seu povo. E Deus vai sempre conduzir de forma maravilhosa. Ainda que os limites humanos encontrem pela frente situações obscuras, Deus é aquele que vê de cima. Nós caímos em muitas situações nebulosas da vida porque deixamos de ser conduzidos por Deus. Quando deixamos que a mão de Deus nos ilumine, a gente vai caindo naquilo que é, na verdade, os ímpetos do coração, da alma, e a gente vai tomando decisões de acordo com esses ímpetos. A gente depois paga um preço muito caro pelas nossas precipitações. E aí, a palavra de Deus hoje é um convite, mensagem. Prudentes, prudência. E prudência é saber escutar o Senhor. Sabedoria é saber deixar-se conduzir por Deus ao longo da vida. E por isso que eu vou ler aqui na palavra de Deus, aquilo que está para nós a partir do versículo 24. Responderam então a Josué: foi anunciado como certo a teus servos o que o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que vos entregaria toda essa terra e exterminareis da vossa frente todos os seus habitantes. Vossa presença nos faz recear muito por nossa vida. Por isso, decidimos agir desse jeito. Agora estamos em tuas mãos. Trata-nos como te parecer bom e justo. Mas assim os tratou Josué. Protegeu-os das mãos dos israelitas para que não os matassem. Naquele dia, Josué tomou rachadores de lenha e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolheu até hoje. Veja, os cananeus foram astutos. Aliás, os gabaonitas, o povo de Gabaon foi astuto. E a astúcia deles acabou
produzindo frutos, porque o povo de Deus não foi atento, os líderes não foram atentos. Mas Deus aproveitou daquela astúcia misturada com o temor a Deus que aquele povo passou a ter, e por isso Josué se absteve, ou Josué não deixou que se atacasse aquele povo. Pelo contrário, ele levou adiante a aliança que firmou com aquele povo. Então, Josué agora passa a socorrer Gabaon. E olha o que diz para nós o versículo 8. Então, os habitantes de Gabaon mandaram dizer a Josué. Nós estamos agora no capítulo 10. No capítulo 10, vamos agora para o versículo de número 6. Desculpe, então é Josué capítulo 10, versículo 6. Então os habitantes de Gabaon mandaram dizer a Josué, acampado em Gilgai: não abandone os teus servos, vem depressa salvar-nos e socorrer-nos, pois todos os ex-amorreus que habitam na montanha se coligaram contra nós. É Gabaon que está fazendo aqui um pedido de socorro para que não sejam abandonados. Então, eu até coloquei aqui o versículo 6 como uma ordem, mas na verdade é uma súplica, é um pedido, né? Que esse povo está pedindo, está suplicando, não serem abandonados. É a súplica que nós também dirigimos a Deus: Senhor, não nos abandone. Josué subiu de Gilgal com todo o seu exército e seus valentes guerreiros. Aí sim, olha o que o Senhor ordena. O Senhor então diz a Josué: não tenhais medo deles, pois eu os entregarei às tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Esse versículo tem uma ordem: não tenhais medo, é a ordem de Deus, versículo 8, mas é uma ordem seguida de uma promessa. Que maravilha! Pois eu os entregarei às tuas mãos, em tuas mãos, e nenhum deles poderá te resistir. Quando colocamos em prática a ordem do Senhor, a sua palavra se cumpre, a promessa dele vem em seguida. E a promessa de Deus é justamente esta: que os nossos inimigos, os inimigos da nossa alma, Deus entregará todos eles em nossas mãos. E ainda nesse capítulo 10, tem essa mesma ordem de Deus lá no versículo 25. Josué disse então agora, Josué que aprendeu, né? Não tenhais medo, nem vos acovardeis. Sede fortes, corajosos, pois é assim que o Senhor tratará todos os seus inimigos contra os quais tereis que guerrear. Então, Josué aprendeu e agora está ensinando. O que eu aprendi, eu quero agora ensinar. Eu aprendi, a ordem de Deus é não ter medo, não se acovardar, ter a força e a coragem que vem do Senhor para enfrentar as batalhas da vida, e os inimigos da vida Deus colocará em nossas mãos. É assim que nós queremos viver, é essa força da palavra que nós queremos suplicar ao coração do Senhor, nosso Deus. Muito bem, vamos chamar agora o Padre Antônio Xavier para que esteja também sentado aqui conosco no estudo orante da Palavra de Deus. Esses dois capítulos, 9 e 10 do livro de Josué, nos põem assim diante de duas situações que também são bem interessantes. A primeira é a astúcia de alguns povos cananeus que, sabendo do tipo de conquista que Josué vinha realizando, vão procurá-lo para fazer uma aliança e impedir que eles também venham a ser conquistados. Então, pacificamente ali ficam. E aí depois Josué descobre que eles mentiram, que eles diziam que vinham de longe, mas que na verdade eles estavam ali em torno. Mas o que acontece? Aqui entra aquela cena interessantíssima onde o rei de Jerusalém vai marchar contra Gabaon e Gabaon pede então a Josué que os ajude. Josué está preso por um juramento que foi feito, por isso vai socorrê-lo. E aqui surge aquela cena onde Josué vai fincar a sua espada e o sol vai parar. Essa será uma cena que aqui se encaixa muito bem, mas no futuro
gera muitas complicações, que para a gente já é passado, que é aquela questão copernicana. Copérnico vai trazer então as informações assim de que na verdade é a Terra que gira em torno do Sol. E será esse capítulo 9 aqui, capítulo 10, aliás, do livro de Josué, que vai gerar aquele conflito entre alguns inteligentes da igreja e aqueles do campo científico, que vai gerar aquele tipo de atrito, né? Volto a dizer, muitas dessas cenas que estão colocadas aqui neste livro, elas dizem respeito a histórias teologicamente interpretadas. Então não se pode pegar ao pé da letra como fizeram naquele tempo. Na verdade, não é que o sol parou. A intenção do texto nesse local, e olha que Gabaon é uma região onde se planta muito girassol, nasce girassol demais ali. E por causa disso é conhecido como uma região solar, exatamente por esse detalhe. E aí a imagem colocada então é essa. A região é tida como solar porque Josué teria enfiado a sua espada e parado o sol. Mas o que quer dizer aqui é que Deus interviu para que eles pudessem ter ganhado a batalha naquele mesmo dia, o que teria sido impossível. E por isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando tem essa fricção entre fé e ciência, porque em si não existe contradição. A ciência ela existe porque ela analisa a criação que é criação de Deus. O cosmos, né, a natureza, que é criação de Deus, que é o mesmo Deus que se revela. Por isso não tem contradição. Quando nós encontramos algum elemento que não vai bem, que gera um pouco de incômodo de um lado ou de outro, ele precisa ser muito bem estudado para se entender de verdade do que se trata. E aqui é um desses grandes exemplos que infelizmente gerou muita confusão lá atrás, porque as pessoas não tinham entendido que era uma informação teológica e não informação científica, essa da espada fincada no chão. Que beleza é a palavra do Senhor, palavra que nos alimenta, que nos dirige, que nos forma. Que beleza é a palavra do Senhor que nos ensina a combater os nossos inimigos. Quantos inimigos, Senhor, se apoderam da nossa alma. Quantos inimigos, Senhor, tomam conta do nosso ser. Queremos combater todos eles, a começar do medo. Queremos combater o ressentimento, a mágoa, o rancor e todo o mal. Pela força da Tua palavra, Senhor, dai-nos combater todos os nossos inimigos, na certeza de que a Tua palavra nos dá a vitória a cada dia. Ao Teu nome, o poder, o louvor, a honra e a glória para sempre. Muito bem, nós pedimos a bênção do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e não deixe de acompanhar o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, também no nosso canal do YouTube, o canal da Canção Nova lá no YouTube. Você procura pelo Canção Nova Play. Lá no Canção Nova Play, você procure a Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você e eu te espero aqui no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.